Casais, cuidado com as pequenas coisas. Parte 05, dia 27 de maio de 2025. Finalmente, todos vocês sejam harmoniosos uns com os outros. Sejam compassivos. Amem os irmãos. Sejam misericordiosos e humildes. 1 Pedro 3,8. Creio que, se examinarmos nossos próprios corações, todos nós sentiríamos, lamentavelmente, negligentes neste aspecto das pequenas coisas. Quantas vezes, por falta de reflexão e atenção, vemos pessoas realmente gentis deixarem de fazer os outros felizes ou confortáveis? Quantas vezes vemos em famílias que fariam qualquer coisa para se ajudar mutuamente se a questão fosse grande? Uma negligência tão total das pequenas gentilezas da vida que aos poucos se tornam egoístas e incapazes de perceber onde falham, ou que se deve esperar delas algo além do que fazem. Quantas vezes ouvimos pessoas gentis e bem intencionadas lamentando não poder fazer nada, não ter nada em seu poder, enquanto o tempo todo essas pequenas gentilezas passam despercebidas e não são praticadas. A vida oferece poucas oportunidades de prestar grandes serviços aos outros, mas dificilmente há uma hora do dia que não nos ofereça a oportunidade de realizar algum pequeno serviço, mesmo que despercebido. A atenção cuidadosa e sincera a pequenas coisas desse tipo é de grande vantagem para o nosso caráter. Raramente podemos praticar pequenas gentilezas sem pequenas renúncias. Uma vez formado o hábito de atender aos outros diariamente e tentar agradá-los e servi-los, isso é de inestimável utilidade para reprimir nosso egoísmo natural. Falo com cautela quando classifico a tentativa de agradar aos outros como uma das pequenas gentilezas que devemos estudar para praticar. Há um mandamento nas Escrituras que cada um de nós tenha o hábito de agradar ao próximo para o seu bem e para o seu verdadeiro bem-estar. E temo que seja um dever frequentemente negligenciado mais do que tentar servir aos outros. Entre as muitas maneiras de agradar aos outros com nossas pequenas gentilezas, posso mencionar a consideração gentil pelas peculiaridades alheias. São poucas as famílias em que não há alguns membros que precisam ser estudados um pouco. E se o peculiar for o chefe da casa ou um membro idoso dela, essa atenção geralmente é dada. Mas entre irmãos e irmãs, ou entre amigos, um pouco vemos desse tipo de tolerância. Quantas vezes nos custa ser aquele que sempre tem que desistir? Como somos propensos a nos irritar com as peculiaridades dos outros, em vez de nos esforçarmos para nos conter e agradá-los em vez de a nós mesmos. A atenção às peculiaridades uns dos outros é bastante rara. Há muita falta de conhecimento sobre o caráter uns dos outros nas famílias. E disso, às vezes, creio eu, provém a indiferença descuidada em agradá-los. O estudo do caráter pode ser apto, a menos que seja feito com o espírito cristão, a nos levar a pensamentos e sentimentos críticos e censuráveis. Mas, se estudarmos os outros, para que saibamos como melhor agradá-los e fazê-los felizes, não posso pensar que possa ser outro estudo, senão proveitoso. Uma das pequenas gentilezas que eu recomendaria é
permitir que as pessoas sejam felizes à sua maneira. Nunca insista que o seu jeito, e somente o seu, seja o único capaz de proporcionar prazer, pois, ao fazer isso, você muitas vezes apenas atormentará e irritará aqueles a quem deseja servir. E, às vezes, esse espírito, quando cedido, torna-se uma tirania perpétua e mesquinha sobre os outros. Lembre-se também de que idosos e jovens têm ideias diferentes de prazer, pois, enquanto em geral para os idosos o silêncio é uma rotina regular e sem perturbações são os mais agradáveis, os jovens apreciam a variedade e um certo grau de excitação inquieta. Não há pouca gentileza mais comumente sentida do que a prontidão para promover os planos dos outros, compreender seus sentimentos e se esforçar para amenizar todas as dificuldades no caminho. Especialmente para os jovens. Esse tipo de simpatia é valioso e você pode discernir rapidamente em uma família qual indivíduo tem o hábito de demonstrá-la pela pronta e constante recorrência de todos a ela, como aquela que sempre ajuda a levar adiante um plano, simpatiza com um pouco de prazer e participa de toda a estação de um prazer que talvez ela não deva compartilhar, nem por conta própria gostaria de participar. Quão pior do que cansativo é o maníaco por água fria, que, nessas ocasiões, pensa que vai chover. Tem certeza de que você não poderá ser dispensado de casa, ou, absurdo em outras coisas, não se interessa e não sai do seu caminho por ninguém. Olhe ao redor entre as famílias com as quais você tem intimidade e veja qual membro de cada família é aquela que todos os outros recorrem em pequenas dificuldades. Qual é aquela que estuda para fazer os outros felizes? Amém. Tem continuação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.